nunca fez faculdade de cinema, se recusa a usar CGI, não tem telefone, tem um filme secreto com Jim Carrey e é mega fã do James Bond. Nesse vídeo você vai saber sobre tudo isso e muito mais, conferindo 10 curiosidades sobre o diretor Christopher Nolan. Já deixa nos comentários qual filme dele você mais gosta e vamos nessa! What if Christopher Nolan directed the Avengers? If Christopher Nolan had directed the Avengers, we would still be shooting it. Fala pessoal, eu sou o Pedro e Christopher Edward Nolan nasceu no dia 30 de julho de 1970, tendo atualmente 53 anos de idade. Ele é de Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, e tem 1,81 m de altura. Ele nasceu em Londres, ele é britânico, mas tem dupla cidadania e também é americano. A sua mãe é americana e, por conta disso, na sua infância, ele direto viajava para os Estados Unidos, mais especificamente para Chicago. Atualmente, ele mora em Los Angeles com a sua esposa e com seus 4 filhos. Ele está casado desde 1997 com a produtora Emma Thomas, que ele conheceu com 19 anos de idade enquanto fazia faculdade, e também com quem teve 4 filhos, Flora, Magnus, Rory e Oliver Nolan. Detalhe que o Nolan contou que assiste Velozes e Furiosos com seus filhos. Chris e Emma trabalham juntos e tem uma produtora chamada Syncope, que produziu todos os filmes do Nolan desde Batman Begins até hoje. O jovem Chris sempre foi apaixonado por cinema. Ele cresceu assistindo Star Wars, Blade Runner, Alien, 2001, Uma Odisseia no Espaço, os filmes do James Bond, tendo o sonho até hoje de fazer um filme do 007 e, aos 7 anos de idade, ele já começou a fazer alguns curtas em casa de brincadeira, usando a Super 8 do seu pai para filmar alguns action figures. Ele fez isso durante toda a sua infância e desde os 11 anos de idade, ele já tinha em mente querer fazer filmes para os cinemas. Só que, quando ele foi para a faculdade, ele não fez faculdade de cinema, e sim de literatura inglesa na UCL em Londres. Só que na faculdade, embora não tenha feito faculdade de cinema, ele pegava algumas câmeras 16mm e fazia alguns curtas. Sempre que podia, ele fazia um curso, alguma palestra adicional sobre cinema, por exemplo, e junto com a sua esposa, que naquela época era sua namorada, ele organizava algumas sessões de cinema ali na faculdade e usava todo o dinheiro arrecadado para fazer alguns curtas durante suas férias. Após a faculdade, ele passou um tempo dirigindo alguns comerciais, chegou a trabalhar como editor de filmes, operador de câmera, gravador de som, até que, usando suas economias e com a ajuda dos seus amigos da faculdade, ele conseguiu fazer o seu primeiro filme, Following, de 1998. Esse filme foi gravado usando o dinheiro do próprio Christopher Nolan, com ele e seus amigos, gravando o filme por mais ou menos um ano, usando o tempo livre que eles tinham no final de semana. E detalhe que o Nolan teve a ideia de fazer esse filme após ter sua casa roubada lá em Londres. Ele conseguiu colocar Following em alguns festivais de cinema, em alguns concursos, foi conseguindo alguma visibilidade, vários elogios. O filme, inclusive, está disponível gratuitamente aqui no YouTube. E assim, ele conseguiu um pouco mais de orçamento para produzir o filme Amnésia, que ele desenvolveu ao lado do seu irmão Jonathan Nolan. Jonathan Nolan tinha feito um curso de psicologia na faculdade, ficou intrigado com o conceito de amnésia retrógrada, jogou a ideia para o Christopher Nolan e ele, fez acontecer. Quando a Amnésia saiu, Nolan conseguiu ainda mais visibilidade, com o filme não fazendo apenas sucesso financeiro, mas também sendo extremamente aclamado, com várias indicações a vários prêmios, entre elas ao Oscar de melhor roteiro original para o Christopher Nolan. Com o sucesso de Amnésia, Nolan conseguiu uma parceria agora com a Warner Bros., com um estúdio gigantesco, e conseguiu uma boa grana para produzir Insomnia, que embora não seja tão bom assim como Amnésia, por exemplo, o filme também fez sucesso e deixou o Nolan com um bom destaque dentro da Warner. Após Insomnia, ele começou a bolar um filme sobre o aviador e magnata de negócios Howard Hughes, que seria estrelado pelo Jim Carrey, e segundo o próprio Nolan, esse é um dos melhores roteiros que ele já escreveu até hoje. Só que, como Martin Scorsese também estava fazendo um filme sobre ele, com Leonardo DiCaprio, que sairia antes do seu filme, e por ele também não querer competir com Martin Scorsese,
ele acabou arquivando o projeto e o filme nunca aconteceu. Mas ele não ficou abalado, porque aproveitando a moral com Warner após o sucesso de Insomnia, ele foi fazer a franquia Batman. Ele usou o sucesso feito nos 3 filmes anteriores para ter uma reunião com Warner Bros. E apresentar a sua visão para Batman, uma versão mais realista do personagem, mais urbana, sem muitos efeitos especiais. A Warner confiou e assim nasceu Batman Begins. Christopher Nolan sempre foi muito fã do Batman, especialmente da HQ Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller. Só uma peça aqui, eu encontrei o Frank Miller pessoalmente lá no Imagineland, eu apertei a mão dele e ele ainda autografou a minha HQ do Demolidor. Cara, foi muito legal e eu nunca vou esquecer. Voltando, ele fez Batman Begins, filme muito bom, que foi muito aclamado e fez muito sucesso, e chegou no auge da sua carreira com Batman Cavaleiro das Trevas de 2008, que foi o seu primeiro filme a passar da marca de 1 bilhão nas bilheterias, recebendo ao todo 8 indicações ao Oscar, com ele repetindo sucesso em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, que embora seja o mais fraco da trilogia, ainda assim é um bom filme que também passou da marca de 1 bilhão nas bilheterias. Um ponto importante é que após todo o sucesso e aclamação fazendo a trilogia do Batman, a Warner queria que Nolan continuasse fazendo filmes de super-heróis, dessa vez fazendo um filme do Superman para se conectar com seu Batman. Só que o Nolan disse que não. Após Dark Knight Rises, ele não queria continuar fazendo filmes de super-heróis. Ele quis focar em contar histórias originais, histórias únicas, e comentou recentemente que não pretende voltar nunca mais. Então, ele indicou o Zack Snyder para assumir o Homem de Aço, com Nolan aceitando colocar o seu nome como produtor executivo do filme. E por ser produtor do Homem de Aço, todo filme que aparece o Superman no Henry Cavill, Nolan é acreditado como produtor, embora na prática ele não tenha nada a ver com esses filmes. Como eu mencionei, o foco dele foi fazer filmes originais após Batman, e ele também fez alguns durante a trilogia. Por exemplo, ele fez Batman Begins e logo depois fez o excelente O Grande Truque. Ele fez Cavaleiro das Trevas e logo depois fez o excelente A Origem. Ele fez Cavaleiro das Trevas Ressurge e logo depois fez o ótimo Interestelar, todos os filmes com a Warner Bros. Mas outra coisa excelente é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre essa lenda do cinema, dá essa força, porque assim mais pessoas também saberão. De coração, muito obrigado. Voltando, inicialmente, Nolan aceitou fazer os filmes do Batman, além de, claro, ser mega fã do personagem, para colocar a sua carreira no topo, porque assim ele conseguiria orçamento suficiente para bancar os seus projetos, como foi o caso do filme A Origem. Ele tinha planos para fazer A Origem desde os anos 2000, mas como esse é um filme que precisava ter um orçamento bem grande, ele só conseguiu fazer após o Cavaleiro das Trevas, no auge da sua carreira, e acabou que o filme, além de excelente, fez um sucesso tremendo, bombou nas bilheterias, foi extremamente aclamado e recebeu várias indicações ao Globo de Ouro e ao BAFTA, por exemplo. Tanto nos filmes do Batman, em A Origem, Interestelar, o Nolan usa CGI, mas vale a pena dizer que ele só usa porque não tem como fazer certas cenas de verdade, porque tudo que é possível fazer usando efeitos práticos, ele vai lá e faz. Inclusive, essa cena de A Origem foi filmada em um estúdio sem o uso de CGI. Não é que ele odeia CGI, odeia efeitos especiais, é porque ele é um cara mais old school, da velha guarda, que prefere muito mais filmar tudo que é possível usando a câmera de verdade, mesmo que, por exemplo, seja alguma coisa fake. Ele prefere filmar de verdade em cenários reais do que colocar alguma coisa na edição, e só faz isso quando é o último recurso. Pra vocês terem uma ideia, ele quebrou a cabeça para desenvolver a explosão de uma bomba atômica sem explodir uma bomba atômica de verdade. Ele explodiu um avião de verdade para gravar essa cena em Tenet. Ele fez tudo isso para não usar o CGI, que, convenhamos, deixaria tudo até que mais simples. Ele prefere muito mais usar o CGI para aprimorar uma cena ou outra na edição do que usar o CGI para ajudar a contar a sua história, a não ser, claro, que o CGI seja a única opção para fazer uma cena acontecer. Como, por exemplo, em Dunkirk, ele gravou tudo o que podia de verdade mesmo, aqueles cenários incríveis eram reais, aprimorando um ou outro detalhe na edição. E o resultado, o filme foi um sucesso,
foi indicado ao Oscar de melhor filme, e o Nolan conseguiu sua primeira indicação ao Oscar, dessa vez como melhor diretor. Falando nele ser old school, ele comentou em entrevista do The Hollywood Reporter que escreve seus roteiros em um computador sem conexão com a internet para evitar distrações, e além de não ter rede social, ele também contou que não tem um smartphone. Ele é um cara completamente fora da tecnologia, ele traz isso para os seus filmes e por isso ele não é muito fã de CGI. Além disso, o Michael Caine revelou que em todo canto que o Nolan vai, ele sempre leva o seu chá com ele. Em várias fotos e vídeos dele nos bastidores dos seus filmes, ele sempre aparece segurando ou bebendo algum chá, e nessa entrevista que vocês estão vendo aí na tela, ele tem um chá ali em cima da sua mesa. Falando no Michael Caine, o Nolan tem vários colaboradores que ele carrega para quase todos os filmes que ele faz, e um deles é o lendário Michael Caine, que apareceu em 8 filmes do Christopher Nolan. Ele não pôde participar de Oppenheimer e por isso ele não apareceu. Michael Caine e Christopher Nolan são amigos pessoais há bastante tempo. A parceria deles começou em Batman Begins e se estendeu até Dunkirk. E também em Batman Begins, ele fez parceria com Hans Zimmer, com os dois trabalhando juntos em mais de 8 filmes. Na verdade, 7 se você contar que o Hans Zimmer ajudou a produzir a trilha sonora de O Grande Truque. Nolan é um cara que valoriza muito a trilha sonora nos seus filmes, e tendo um cara como Hans Zimmer fazendo as músicas para eles, é uma coisa que ele valoriza muito. Tanto que os melhores filmes do Nolan têm a trilha sonora justamente composta pelo Hans Zimmer. O Hans Zimmer também não trabalhou em Oppenheimer, mas dessa vez foi por conta de conflitos de agenda, já que ele estava ocupado fazendo a trilha de Duna Parte 1 e Duna Parte 2. Mas outro parceiro dele, que agora sim está em Oppenheimer, é o Cillian Murphy, que já trabalhou com Nolan em 6 oportunidades. E falando nos dois, aqui nesse vídeo eu te conto mais curiosidades sobre o filme Oppenheimer, curiosidades de bastidores e como Nolan criou a explosão de uma bomba atômica. Enquanto aqui nesse vídeo eu te conto curiosidades sobre o próprio Cillian Murphy, e esse vídeo ficou sensacional. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!